aconteceu. Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas não. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Esse é o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que é capaz de fazer um leão jejuar. Um Deus que é poderoso para fazer nós passarmos pelo fogo e não nos queimarmos. Aleluias! Esse foi o Deus que se manifestou a Daniel. E esse é o Deus que se manifesta a nós nessa madrugada. Um Deus que é livramento, o Deus que é socorro, o Deus que é providência, o Deus que é resposta, o Deus que confunde os inimigos e que mostra o poder dele, que ele é Deus, sobre toda a terra, sobre todo o domínio, sobre todo o céu. Aqui nós estamos em mais uma madrugada, mais um dia dessa campanha, 15º dia dessa campanha, vencendo com as armas certas. E hoje nós vamos conhecer essa história, a história de um homem que foi lançado na cova dos leões. Um homem que era íntegro, um homem que fazia aquilo que agradava ao Senhor, um homem que obedecia à vontade de Deus. E mesmo assim, por causa disso, ele passou por esse grande momento, por esse grande desafio, mas guardado, livrado da cova dos leões, livrado da boca dos leões. E a glória do Senhor se manifestou naquela história, se manifestou naquele cenário. E hoje nós estamos aqui, mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos depois, estamos aqui relembrando essa história para aumentar o nosso nível de fé. Amém? Mas antes de nós entrarmos nessa história, eu vou passar aqui a palavra para a nossa dirigente da nossa missionária, que já está aqui se recuperando para a honra e glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Está com a passagem aí para liberar aquilo que Deus colocou. Amém? Porque todo... Fala o livro, já esqueceu? Fala o livro, fala o versículo, o capítulo e fala o versículo. 1 João 5,4 diz: porque todo o Filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo.
Aleluias. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Foi a fé de Daniel que livrou ele, que deu a ele essa patente de vencedor. Daniel usou a sua fé, se manteve de pé com a sua fé, e essa fé honrou a ele. Todas as vezes que você escolhe andar por fé e não por vista, a fé te honra. Todas as vezes que você escolhe andar por um princípio, o princípio vai te honrar. A fé no Senhor vai te honrar. Mas quando você quebra um princípio também, o princípio volta e quebra você. Porque aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então que você ande por fé, porque essa é a ação que move o mundo. É essa a vitória que vence o mundo. E que vitória é essa? Por meio de que eu recebo a vitória? Por meio da minha fé. Por intermédio da minha fé. E a fé é aquilo que eu posso não estar vendo com os meus olhos. Os meus olhos não estão contemplando. Mas eu creio que já existe, eu creio que já é real. Eu creio numa intensidade tão grande que eu sou capaz de agradecer. Eu sou capaz de sentir alegria como se eu já tivesse recebido aquilo. Como se eu já tivesse contemplado aquilo. Como se eu já tivesse possuído aquilo. Como se aquilo já estivesse, como se aquilo que eu desejo, como se aquilo que eu anseio já estivesse aqui na minha frente. Essa é a fé. É a fé que move montanhas. É a fé que faz o impossível acontecer. Amém? Vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Daniel. Livro de Daniel. Eu vou ler o capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O teu Deus, isso foi o rei falando, o teu Deus, e aqui está escrito com D maiúsculo, o teu Deus, a quem tu continuamente te serves, que ele te livre. Amém? Então, vamos lá resumir esse cenário, essa situação. Daniel, ele estava cativo, ele era escravo, né, em uma terra estranha, uma terra que não era a terra natal dele. E assim como José, mesmo em terra estranha, Deus era com Daniel. E tudo que Daniel fazia era visto com bons olhos, né? Tudo que Daniel fazia era com muita excelência, a ponto do rei reconhecer essa excelência em Daniel e nomear ele como um dos senhores ali, dos renomados, né? Para ficar entre os mais tops daquela época, entre os presidentes ali da província. E aí a Bíblia fala que não só entre os presidentes, mas dos 3 principais presidentes ali da província, né? De todo aquele local, Daniel estava entre os 3. E você vê como é a honra do Senhor, que a honra do Senhor, ela não depende do ambiente que você está. Daniel não estava na sua terra natal, Daniel era escravo daquele lugar. Mas para você ver, quando a mão do Senhor está sobre a vida de alguém, não importa onde ela esteja, não importa onde ela está, a bênção é ela. Então a bênção está com ela. Se ela entrar num território de sequidão, a bênção está sobre ela, a graça do Senhor está sobre ela. Por onde ela passar, a bênção irá se manifestar. Por onde ela passa, a prosperidade se manifesta. Por onde ela passa, o caminho se abre, o lugar que era seco floresce, porque a bênção do Senhor está sobre aquela pessoa. Assim foi na vida de José. Quando ele foi vendido pelos irmãos e levado para o Egito, a Bíblia fala que tudo que José fazia prosperava. E assim foi o reconhecimento do rei, que não servia ao Deus de Daniel, reconhecendo que aquele homem tinha uma excelência muito grande, a ponto de nomear aquele homem como um dos presidentes, né? E dos 3 principais, Daniel estava lá no meio. Imagine. Mas da mesma forma que existe ali uma exaltação por conta, né, da graça do Senhor, que nós estejamos atentos, porque o inimigo ele não se alegra, né, com o fluir de Deus na nossa vida, com o operar de Deus na nossa vida. Ele não se alegra quando ele vê os dons do Senhor sendo liberados, sendo manifestados, sendo revelados aos olhos de pessoas que nem temem ao nosso Deus.
Ele não se alegra. Então ele fica sempre procurando alguém, procurando algo para criar o que? Uma circunstância para tentar impedir, para tentar paralisar que essa pessoa que flui a graça, que flui o poder de Deus, seja impedida, seja paralisada no seu dom, no seu talento, na sua função, naquilo que Deus colocou na mão dela. E aí a Bíblia fala que os presidentes e os outros maiorais que faziam parte, né, dessa grande equipe não gostaram disso. Você imagine, né? Eles que estavam ali servindo ao rei, eles que eram da terra do rei, olha para um homem que nem era da terra, que era escravo, que era cativo, sendo exaltado a tal ponto de ser um dos mais importantes, bem próximo do rei, né? Estando no terceiro ali, entre os 3 mais importantes ali, abaixo do rei. Então a Bíblia fala que os presidentes e os sátrapas, os senhores ali, que serviam ao rei, de altíssima patente, não gostaram. E ficavam procurando o quê? O que de Daniel eles iam usar para tentar fazer com que Daniel caísse. Mas a Bíblia faz questão de dizer que em nada eles encontravam erro, em nada eles encontravam falha de Daniel. Dia e noite eles buscavam em que acusar Daniel, em que eles criarem algum tipo de coisa para poder denegrir a imagem de Daniel, mas em nada eles conseguiam encontrar. Até que ao ponto eles criaram uma sentença. Eles tiveram a ideia de chegar para o rei e criar um veredito, igual Amã fez, né? Na história que nós lemos ontem, igual Amã sugeriu que fosse criado um veredito. Por quê? Porque Daniel, mesmo estando em terra estranha, Daniel, ele não servia, ele não adorava, ele não se vendia, ele não se rendia a outros deuses. Ele continuava servindo e adorando e orando ao Deus de Israel. Independente de estar em uma terra estranha, ele não perdeu a sua adoração ao Senhor, ele não perdeu a sua essência de adorador a Deus. E aí a Bíblia fala que esses senhores pegaram exatamente isso, né? Para acusar, para criar um veredito que fosse de contra a atitude de Daniel de continuar adorando o seu Deus. E aí eles sugeriram para o rei, durante 30 dias, ó rei, cria um veredito em que durante esses 30 dias qualquer pessoa está proibida de orar a outra pessoa que não seja o Senhor. Estão proibidos de fazerem oração a outros deuses que não seja o seu Deus. E o rei achou interessante aquela ideia e resolveu apoiar. E assinou e carimbou com o seu anel. Só que o rei não sabia da intenção daqueles homens ao criar esse veredito. E o que foi que aconteceu? Como eles sabiam que Daniel orava de manhã, Daniel orava de tarde, Daniel orava à noite. E você acha que Daniel, ao saber desse veredito, ele parou de orar? Ao saber dessa afronta, ele parou de orar? De forma nenhuma. Daniel continuou com o seu ritual de adoração. Daniel continuou com o seu devocional de adoração. Daniel continuou com a sua rotina de intimidade com Deus. E os inimigos se aproveitaram exatamente disso. Perceba que o inimigo muitas vezes ele não se aproveita de uma brecha negativa. Ele quer usar exatamente aquilo que te mantém de pé para tentar te destruir. Mas eu louvo a Deus porque Jesus disse: bem-aventurados serão todos aqueles que são perseguidos, que são caluniados, que são afrontados por causa do meu nome. Se alegrem, regozijem, porque grande é o galardão de vocês nos céus. Grande é o galardão de vocês nos céus. Grande é a recompensa que vocês terão nos céus. Todas as vezes que vocês forem perseguidos, todas as vezes que vocês passarem por adversidades, todas as vezes que vocês passarem por luta por causa do meu nome, se alegrem. Não abaixem a cabeça, não se entristeçam, não se esmoreçam, se alegrem, porque grande é o galardão de vocês na glória. Grande é o presente que esperam vocês que perseveram, que não se amedrontam, que não se acovardam. Aleluias. E a Bíblia fala que eles pegaram exatamente isso, a continuidade de Daniel, e foram falar ao rei: ó rei, tem um homem que está adorando ao Deus dele, quebrando a regra que o Senhor mesmo decretou. Então lança esse homem na cova dos leões conforme o decreto foi escrito. E o rei foi procurar saber quem é esse homem. Quem é esse homem? E acredite, quando o rei ficou sabendo que era Daniel, o rei ficou muito entristecido. O rei ficou muito chocado porque ele não queria, ele gostava muito de Daniel. Ele tinha um carinho muito grande por Daniel.
E ele ficou com um coração bem pequenininho de imaginar que aquele servo que ele gostava tanto tinha que ser lançado na cova dos leões. E a Bíblia fala que ele tentou criar um jeito de tentar voltar atrás daquele veredito. Mas como eu te falei ontem, um rei, quando ele assinava algo, quando ele decretava algo, não podia voltar atrás. E aí a Bíblia fala aqui, que foi o versículo que eu li, que o rei mandou chamar Daniel. O rei mandou chamar Daniel para que fosse lançado na cova, dos leões. E disse o rei a Daniel que o teu Deus, a qual você continuamente serve, que ele te livre. O rei estava com o coração aflito e falou isso para Daniel, que o teu Deus, Deus com D maiúsculo, ou seja, aquele Deus, quando ele fala o teu Deus, significa que não era o Deus dele, ele não acreditava no Deus de Daniel. E por isso ele falou que o teu Deus, a quem você continuamente serve, dia e noite e dia, que ele te livre dessa cova. E muito entristecido, a Bíblia fala que o rei ficou tão angustiado que ele jejuou a noite inteira, não teve fome e não quis nem que fossem tocar músicas para ele durante aquela madrugada. E ficou muito angustiado, com o coração triste em saber que Daniel tinha sido lançado na cova. Mas olha só o que aconteceu. Logo pela manhã, o rei acordou, o rei se despertou, saiu do seu quarto e foi até a cova dos leões para saber. E chamou Daniel pelo nome e disse: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te do leão? Ele gritou: Daniel, será que o teu Deus pode te livrar da cova dos leões? Pode te livrar da boca dos leões? E para a surpresa do rei, o rei ouviu Daniel de lá gritando: Rei, o meu Deus, ele me livrou, ele fechou a boca do leão, ele guardou a minha vida, o Deus que enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano nenhum à minha vida, porque foi achado em mim inocência diante dele. Aleluias. Aleluias. Não importa se tentam procurar alguma coisa para tentar te acusar. Se o Deus dos céus encontra inocência perante você, a Bíblia fala que Deus, ele não tem por culpado o inocente, e ele não tem por inocente o culpado. Aquilo que Deus faz, ele supera toda acusação, ele supera toda arma forjada. Tudo aquilo que Deus faz tem poder suficiente para desfazer, para anular, para neutralizar todo o projeto de Satanás de tentar te paralisar. A força do Senhor é maior do que a afronta do inimigo, porque maior é aquele que está com você, maior é o anjo que desce na sua frente para te livrar, maior é o anjo que desce na sua frente para fechar a boca do leão, maior é o homem de branco que entra na fornalha contigo. Você pode até entrar, Deus pode até permitir que você entre na fornalha, mas na fornalha você não morre. Deus pode até permitir que você entre na cova dos leões, mas a boca do leão vai ser fechada pelo anjo, porque o Senhor, ele é livramento na minha e na sua história. O Senhor, ele é providência, ele é socorro bem presente na minha e na sua vida. Aleluias. E da mesma forma que ele livrou o Daniel da boca dos leões, assim o Senhor livra as nossas vidas do laço do passarinheiro. Assim o Senhor livra as nossas vidas da peste perniciosa. Assim o Senhor livra as nossas vidas de todo laço, de todo dardo inflamado do maligno, porque ele continua sendo o mesmo ontem, ele continua sendo o mesmo hoje, e ele continua sendo eternamente o mesmo. A sua palavra não falha, a sua palavra não volta atrás. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. E foi esse poder que operou a ponto de leões estarem dentro de uma cova, famintos, mas ao se depararem com Daniel, viram também o anjo, e esses leões tiveram que jejuar a madrugada inteira. Oh, aleluias. Mas a história não acaba por aqui. A Bíblia fala que pela manhã, quando o rei ficou sabendo que Daniel havia sido livrado, que o Deus de Daniel havia livrado ele da cova dos leões, da boca dos leões, a Bíblia fala que o rei mandou chamar todos aqueles que se levantaram para criar esse decreto. E esses homens que levantaram o decreto para tentar matar Daniel lançando na cova, esses homens foram que foi lançado na cova.
Esses homens foram que foram lançados na cova, e a Bíblia fala que eles nem chegaram no final da cova e foram esmigalhados. Foram comidos, devorados pelos leões. Foram devorados pelos leões, e a Bíblia fala que esmigalharam até os ossos. Sabe por quê? Porque teu inimigo até tenta te oprimir, mas ele não aguenta a opressão. Ele pode vir com um laço sobre a tua vida, mas o laço, a bomba que ele joga de longe, ele não tem estrutura para aguentar. Mas Deus, ele está falando para mim e para você nessa noite. Ele está falando para mim e para você nessa madrugada. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que o homem está plantando, ele vai colher. O laço vai se quebrar sobre a tua vida, mas aquele que tem tentado te lançar na cova, aquele que tem tentado te lançar na fornalha, vão ser eles que vão cair dentro do laço. Vão ser eles que vão cair dentro da cova, vão ser eles que vão cair dentro da fornalha, e a estrutura que você tem, porque o Senhor te entregou, eles não vão ter, porque maior que está conosco, maior é o braço que nos cobre, maior é a mão que nos reveste, maior é o livramento daquele que não dorme, que não tosqueleja, mas que guarda a nossa vida, guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Maior é o Senhor para fazer nas nossas vidas muito mais além daquilo que o inimigo tem tentado. Não importa o decreto do inimigo, não importa os planos malignos, a glória do Senhor, a mão do Senhor está sobre os justos, e os justos serão livrados da fornalha, os justos serão livrados da cova, mas aqueles que tentaram planejar, aqueles que arquitetaram, são eles que vão cair, são eles que vão perecer, são eles que vão ser esmigalhados, e o Senhor vai mostrar que é Deus em Israel. O Senhor vai mostrar que é Deus na tua vida, amém? E depois disso, o rei, ele ainda anunciou, ele fez um novo decreto, ele criou um decreto que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Até quem não crê em Deus vai ter que contemplar, vai ter que reconhecer o Deus que é na tua vida. Até quem não serve ao seu Deus, ao ver o que você vai fazer, ao ver o que Deus vai fazer na tua história, vai ter que reconhecer: não existe outro Deus como o Deus dela, não existe outro Deus como o Deus dele, não existe outro Deus como o Deus de Israel. Aleluias, 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 glória a Deus. Vamos orar nesta hora. Paizinho querido, Paizinho amado, na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, Tu tem contemplado todas as coisas, meu Pai. Tu sabes, meu Senhor, de todas as coisas. Tu conheces as tramas e os projetos do nosso adversário, meu Pai. Mas em nome de Jesus, nós estamos debaixo da Tua guarda, debaixo da Tua proteção. Por isso, meu Deus, nós Te clamamos, meu Senhor. Cobre-nos com Teu sangue. Meu Deus, ainda, meu Deus, que não seja possível livrar-nos, meu Senhor, da cova. Mas entra conosco com o Teu anjo, meu Deus, na cova. Livra-nos, meu Senhor, de todo projeto do maligno. Cobre-nos com o Teu sangue. Glorifica o Teu nome na nossa vida e na nossa história, Pai. Mostra que o Senhor é Deus. Envergonha os nossos inimigos, e que até aqueles, meu Senhor, que não servem a Ti, até aqueles que não conhecem ao Senhor, que possam contemplar e reconhecer a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade e o Teu senhorio, Pai. Em nome de Jesus, nós Te clamamos a cobertura, nós Te clamamos o revestimento, nós Te clamamos, meu Pai. Levanta do Teu trono com o braço forte, faz maravilhas e prodígios na nossa vida, envergonha os nossos inimigos e exalta o Teu nome, o Teu nome, o Teu nome, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós Te oramos, agradecidos, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, aleluias, glória a Deus. Aleluia. Até quem não serve o nosso Deus vai ficar maravilhado com o que Deus vai fazer na nossa vida e através da nossa vida. Aleluias, aleluias. Essa situação não vai ser para a glória do inimigo. Essa situação vai ser para glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu creio, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém?
Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua história. Que o Senhor faça coisas maravilhosas. Aleluias, para que todos vejam e saibam que o teu Deus é o Deus poderoso. Calma, 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 porque o leão e a cova vai ser um cenário de testemunho para anunciar a grandeza do Deus que você serve. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui no 16º dia dessa live, vencendo com as armas certas. Deus abençoe a sua vida. Aleluias! Glória a Deus!